Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos numa época muito importante em que comemoramos a Páscoa. Mas o que é a verdadeira Páscoa? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, ok? Então a gente vai começar lendo um texto aqui no livro de João, capítulo 19, dos versículos 17 a 19, diz o seguinte: E levando ele às costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também o título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Então a gente observa aqui nessa primeira parte da leitura bíblica que a gente fala um pouco sobre a crucificação, o momento da crucificação. O momento em que Jesus estava sendo conduzido até Gólgota para ser crucificado. Jesus ele sabia da sua missão. Ele até orou lá no Getsêmani ao Senhor: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Então Jesus já estava ciente daquilo que ele iria fazer. A gente continua lendo aqui em João, no capítulo 19, no versículo 30 agora, diz assim: Quando Jesus tomou o vinagre, lá na cruz, ofereceram vinagre a ele, ele tomou o vinagre e lhe disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. É a morte, o sacrifício de Jesus na cruz por nós, por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. Nós não merecíamos esse amor. Nós não merecíamos esse tão grande sacrifício por nós. Mas isso que Jesus fez se chama graça. Graça é o favor imerecido. Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então que cada um de nós tenhamos em nossa mente durante esse tempo de Páscoa, esse sacrifício de Jesus por nós. Tenhamos no nosso coração essa gratidão, essa paixão por Jesus, assim como Ele teve e tem por nós. Amém? Então a gente continua aqui no capítulo 20, no versículo 1, diz o seguinte: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então ela chegou lá, no terceiro dia, verificou que a pedra estava retirada do sepulcro, Jesus não estava mais lá. E a gente observa também no versículo 21 e 22 do capítulo 20 ainda, o seguinte: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, aí Jesus já falando com os discípulos: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. O Senhor Jesus ressuscitou e Ele apareceu ali, reapareceu para os discípulos e os enviou nessa grande comissão e declarou e derramou, soprou sobre eles o Espírito Santo. Aleluia! Que em nós haja esse mesmo Espírito, essa mesma gana por fazer Jesus conhecido e dizer assim como o Senhor Jesus soprou sobre os discípulos, eu creio que Ele sopra sobre mim hoje, Ele sopra sobre você hoje, para que nós sejamos essas testemunhas e possamos encher a terra da glória de Deus. Amém? Mateus capítulo 28, os versículos 18 a 20, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse texto maravilhoso está em Mateus 28, 18 a 20. Queridos, algo importantíssimo que a gente sempre deve lembrar é que Jesus morreu por nós, Ele ressuscitou e Ele está sentado à destra do Pai. Mas Ele deixou uma missão para cada um de nós. Ele deixou algo que a gente precisa fazer nessa terra. A gente não é salvo hoje para ficar sentado no banco de uma igreja esperando Jesus voltar. O Senhor Jesus, Ele nos salvou, Ele nos comprou, Ele nos redimiu para que sejamos testemunhas, para que sejamos homens, mulheres, jovens, cheios do Espírito Santo. Estejamos falando de Jesus aonde quer que Ele nos leve. O Senhor Jesus, Ele quer nos levar às nações. O Senhor Jesus, Ele precisa de jovens que estejam dispostos a viver esse chamado. E assim como Ele falou aos discípulos, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, querido, Deus fala para nós hoje, vá e faça discípulos em todas as nações. Queridos, vamos orar agora, rapidamente, agradecer ao Senhor por esse grande sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E dizer sim ao chamado do Senhor. Dizer que valeu a pena o Senhor Jesus ter morrido na cruz pelos nossos pecados, por amor a nós. E hoje nós estamos aqui dispostos a ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Faça a sua parte aí na sua vizinhança, no seu país, no nosso querido Brasil. Tem tantas regiões não alcançadas ainda. Amém? Aqui nos Estados Unidos também. Eu tenho tido a oportunidade de fazer alguns evangelismos na igreja que eu estou frequentando aqui no campus universitário, aqui em Raleigh, na Carolina do Norte. E tem sido maravilhoso, maravilhoso ver o agir de Deus através desse evangelismo, através de um simples sorriso, de um simples convite, de um simples momento em que a gente para, conversa com a pessoa, fala do plano de salvação, fala sobre Jesus. Queridos, todos, a humanidade anseia por Deus. Existe um vazio no coração de cada um que só Deus pode preencher do tamanho dele. Você pode tentar preencher qualquer coisa, mas você nunca vai estar totalmente preenchido. Só Deus pode preencher o vazio que há no coração do homem. Só Ele. Amém? Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, venceu a morte. E hoje, Senhor, nós podemos vencer também, Senhor, as batalhas da vida. Nós podemos também ter a vida eterna através da Tua cruz, do Teu sacrifício por nós. Muito obrigado, Senhor, pela Páscoa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e deixou uma grande comissão para nós, um privilégio que o Senhor poderia ter deixado para os anjos, mas deixou para nós. E nós queremos aqui, Senhor, dizer que nós queremos estar pregando o Evangelho, levando as boas novas a todas as nações, fazendo discípulos em todas as nações, pregando a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, Paizinho. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, querido. E vamos celebrar a Páscoa. Jesus é o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém? Deus te abençoe. Abraço.